sim, com áudio. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Sim, estava sem áudio, não vi aqui, não vi. Então, assim, em 2004, para quem não me conhece, meu nome é Maíra Ramos e eu fui patinadora por 20 anos. Fui patinadora da seleção brasileira e em 2003 para 2004 eu estava no meu auge, assim. E eu era favorita, a grande favorita, a ganhar o Campeonato Mundial Júnior. E eu estava ali entre as melhores, né, entre as 5 melhores, e eu recebi um convite para ir treinar nos Estados Unidos. E eu fui. Eu decidi ir para os Estados Unidos para treinar lá, com uma técnica americana e tudo mais, estava muito empolgada. E estava aí nesse momento pré-mundial. E chegando lá, era aquela novidade toda, né? Eu estava treinando muito, muito, muito. E quando você tem ali aquela expectativa, uau, primeira medalha de uma mulher em campeonato mundial e tudo mais, eu tinha pressão minha, comigo mesmo, claro, porque eu queria muito esse título. E detalhe, tá? Eu tinha 17 anos. Então era muita pressão em cima de mim, claro. Eu tinha acabado de fechar um patrocínio, então era a primeira viagem que eu não precisava me preocupar com gastos, com taxas de inscrição, porque meu patrocinador pagava tudo, né? A empresa que me patrocinava pagava tudo. Então, assim, para todo atleta que sonha em ter isso, eu estava vivendo um grande sonho, treinando fora do Brasil, com toda a estrutura, com patrocínio, com todos me apoiando. E aí, era aquela expectativa de resultado, muita expectativa de resultado. Uau, será que a Maíra leva a medalha para o Brasil? Será que vai dar tudo certo? E eu comecei a travar nos treinos já. E faltando um mês para o Campeonato Mundial, eu travei a coluna. Num movimento, era finalzinho de treino. Sabe aquele final de treino que o treinador vira para você e fala assim, vai lá, faz só mais um. Eu fui lá e fiz só mais um. Mas esse um foi o último. Foi o último daquele treino, daquela temporada, porque ali eu travei a minha coluna e eu saí carregada do rink de treino. E aí eu fui para o hospital, o médico falou que eu não poderia competir no Mundial, e aí quando um atleta recebe uma notícia como essa, há um mês do Campeonato Mundial, é como se o teto desabasse na cabeça. Eu estava completamente perdida e tinha 17 anos. Então, naquele momento, eu precisei voltar para o Brasil para me recuperar. E quando eu cheguei no Brasil, assim, eu estava muito, muito deprimida mesmo. Eu tinha apenas 17 anos, como eu falei, e assim, eu não conseguia aceitar aquela situação. Eu estava completamente perdida. E aí, eu comecei a me afastar das pessoas. Eu comecei a me afastar das pessoas, eu me isolava no meu quarto, eu ficava no meu mundo, até que uma cena mudou tudo. E aí eu recebi uma ligação, e era o meu assessor de imprensa na época. E ele me disse assim, que como eu estava fora, né, das competições daquele ano, a empresa que tinha fechado o patrocínio comigo, provavelmente eles iam cancelar o meu contrato. E aí eu falei, uau, bom, já estou machucada, não vou competir, e agora mais essa, vou perder meu patrocínio. Ok, e assim, gente, eu ganhava R$2.000 na época para patinar. E não só isso, eu tinha todas as minhas viagens pagas, sabe aquelas inscrições de campeonatos, roupas, patins, eu tinha tudo pago. E a minha família não tinha condições de bancar tudo aquilo, né? E aí eu lembro que eu me tranquei no quarto, naquele dia, e eu comecei a chorar. Eu chorei por muito, muito tempo. Eu saí do quarto e eu vi a minha mãe chorando. E eu vi a minha mãe chorando na sala. E foi essa cena que mudou tudo. Porque ela que tinha conseguido esse patrocínio para mim. E a minha mãe, e na minha época não tinha redes sociais, assim, da forma como é hoje, né? E a minha mãe, ela fez um currículo enorme para mim, com aquelas fotos, títulos, e ela saía de porta em porta mesmo, buscando patrocínio para mim. E finalmente ela tinha conseguido aquele patrocínio. E quando a gente recebeu a notícia de que eu perderia o meu patrocínio, foi um baque, óbvio, para mim e para ela, porque todo aquele esforço dela tinha ido também por água abaixo. Ela me acompanhava em tudo. Ela era... E ver a minha mãe naquela situação, eu percebi o quanto eu estava sendo egoísta, imatura.
E eu percebi o que faltava. Então, antes de eu continuar essa história, eu quero convidar você para uma viagem. Para uma viagem, não. Porque as viagens, elas são curtas, né? E eu quero te convidar, então, para uma jornada, que vai ser a sua jornada de atleta. Bom, eu quero te convidar para essa jornada. E a jornada de hoje é rumo a essa montanha aqui. E lá em 2004, quando eu voltei para o Brasil e recebi essa notícia de que eu perderia meu patrocínio, eu estava que nem esse rapaz aí da cadeira. Eu estava ignorando que existia uma montanha para eu escalar. O primeiro passo que eu precisava dar para sair desse buraco, dessa lama que eu mesma tinha me enfiado, era aceitar. E aceitar a situação é levantar da cadeira e falar assim, ok, isso aconteceu, ou isso está acontecendo, mas dentro das minhas possibilidades hoje, dentro daquilo que está no meu controle hoje, o que eu, e somente eu, posso fazer para mudar isso? Aceitar não é se conformar, aceitar é entender a situação, entender o que está no seu controle. E o segundo passo é ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é entender que você é a força criadora da sua vida. Você é o principal responsável pelos seus resultados. Talvez você não seja o único responsável pelos seus resultados, mas você é o principal personagem da sua história. E foi exatamente isso que eu fiz lá em 2004. A gente tinha uma reunião, eu e minha mãe, a gente tinha uma reunião marcada para ir lá na empresa que me patrocinava. E quando eu vi a minha mãe chorando, eu me dei conta, né, de que a lesão que eu tinha não era o fim do mundo, que eu poderia dar a volta por cima. Eu não posso desistir assim. A minha mãe mostrou tanta força nos momentos de dificuldade, no momento que, poxa, eu tinha competição, mas a gente não podia pagar, ela dava um jeito, sabe? Ela fazia alguma coisa. A minha mãe era tão forte, era meu exemplo de força ali. Por que eu ia desistir naquela dificuldade? Então, a minha mãe foi minha grande inspiração nesse momento para eu falar, ok, eu vou dar a volta por cima. Decide dar a volta por cima, ou mesmo fazer algo diferente, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu estava sem clube, eu tinha brigado com a minha antiga técnica, e para voltar a treinar, eu teria que falar com ela, né? Eu tinha que sair da minha zona de conforto. Aí o que passou pela minha cabeça? Ah, Maíra, relaxa. Meu, para de treinar, vai estudar, vai ser alguém na vida. Não é isso que a gente escuta? E a verdade, gente, é que eu estava com medo. Não, com medo não. Eu estava apavorada. E se ela não me aceitar de volta? Toda vez que você tiver um obstáculo, toda vez que você tiver que sair da sua zona de conforto, você sempre, grava isso que eu estou falando, você sempre vai ter duas opções. E essas opções são enfrentar o que está por vir ou ignorar. Você sempre vai ter essas duas opções. Enfrentar significa apertar esse botão vermelho. Ignorar significa ficar no mesmo lugar. Porque assim, para ter resultados diferentes, eu precisava fazer algo diferente. Ficar no mesmo lugar não ia mudar nada. E eu já estava determinada a dar a volta por cima, com patrocínio ou sem patrocínio. Então eu decidi apertar o botão do enfrentar, o botão da coragem. E só aperta esse botão quem quer realmente sair do lugar, quem quer realmente algo a mais com o esporte, quem quer chegar no topo. Porque são tantas dificuldades que a gente passa no meio do caminho, é tanta coisa que a gente escuta, é tanta força querendo puxar a gente para baixo, que é muito fácil simplesmente não apertar esse botão. E antes de continuar essa história, eu quero saber de você. Se você topa aqui apertar esse botão vermelho junto comigo. Bom, eu apertei esse botão vermelho na época e eu fui falar com ela. E aí cheguei lá, ela estava dando aula, eu cheguei lá, respirei fundo, aquela cara de xícara e aconteceu isso aqui. Quando você enfrenta os seus medos, a recompensa vem. Depois de conversar com a Kátia, ela me aceitou de volta. E naquele mesmo dia, eu voltei para casa, eu e minha mãe.
com aquela sensação de alívio, sabe? Porque eu tinha apertado o botão vermelho, tinha enfrentado o meu medo, e eu fui lá falar com ela e ela me aceitou de volta. O contrário poderia acontecer também. Mas não aconteceu, ela me aceitou de volta. E naquele mesmo dia, chegando em casa, a gente recebeu uma ligação. E era meu assessor. E ele disse, Maíra, eu conversei com o diretor de marketing da empresa, né, que me patrocinava. E assim, eu já estava preparada para o pior, gente. E aí ele falou, eu conversei com o diretor de marketing e eles vão manter o seu patrocínio. E aí, e não só isso, eles não só vão manter o seu patrocínio, como eles também vão arcar com todas as despesas de fisioterapia que você tiver daqui para frente. E você vai voltar mais forte do que nunca, porque eles estão com você. E mais uma vez eu vi minha mãe chorando. Mas daquela vez era de alegria. Desculpa, gente, eu não sabia que eu ia me emocionar com isso, mas é porque é uma história muito forte. E só quem passa dificuldades no esporte, principalmente dificuldades financeiras, sabe o quanto é difícil você deixar o seu sonho de lado pelas dificuldades que muitas vezes nem estão no seu controle. E naquele dia eu aprendi que quando eu enfrentasse os meus medos, eu seria recompensada de alguma forma. E naquele momento eu falei, é isso. É isso. Então essa dificuldade estava superada, mas não por inteiro, mas não 100%. Eu não sei exatamente qual é a dificuldade que você está passando nesse momento. Talvez seja a financeira, talvez seja a falta de um patrocinador, talvez seja a falta de motivação, de um foco, de saber para onde você vai. Talvez não tenha competição e você, sei lá, o seu treinador às vezes também nem está dando treino nem pelo Zoom. Eu não sei exatamente qual é a sua dificuldade. O que eu posso dizer para você é, aperta o botão vermelho. Aperta o botão vermelho, porque toda vez que você vence o seu medo, que você tem esse ato de coragem, isso daqui não é balela motivacional, não, tá? Isso daqui é uma história real e eu tô dividindo isso com vocês. Toda vez que você se propõe a isso, de alguma forma, a vida te recompensa. Talvez você tenha que dar alguns passos para trás, e tá tudo bem, para você avançar mais para frente. Talvez esses passos para trás sejam um impulso que você precisa para seguir adiante. Mas essa questão do foco, né? Se hoje você não está motivado, isso pode também ser falta de foco. E o que isso quer dizer? Né? Não ter um foco é você não ter uma visão clara de onde você quer chegar. Quando eu me machuquei, eu não sabia quando que eu ia poder voltar a treinar. Eu estava sem foco, eu não conseguia enxergar nada na minha frente e eu estava com medo. Na verdade, eu não estava com medo, eu estava apavorada. Você já se sentiu assim? Eu estava apavorada. E o que acontece, gente? Eu tinha um grande obstáculo pela frente. Eu estava lesionada, eu tinha perdido muita massa muscular. Eu estava mais cheinha, mais fofinha. E toda vez que um obstáculo surgir, você sempre vai ter duas opções. Enfrentar ou ignorar. Enfrentar significa apertar o botão vermelho. Ignorar significa ficar no mesmo lugar. Para ter resultados diferentes, o que você precisa fazer? Você precisa fazer algo diferente. Não fazer nada ou continuar fazendo a mesma coisa não traz resultado diferente para ninguém. Então eu decidi mais uma vez apertar esse botão, né? E enfrentar. Eu acredito muito que quem quer apertar esse botão vermelho são apenas os atletas que querem algo a mais, que querem ir adiante, que querem sair do lugar, que querem chegar no topo. Quando estourou essa pandemia, todos nós ficamos com muito medo, certo? A gente ficou com medo, a gente ficou inseguro, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, olha só, quando tem um problema dessa dimensão acontecendo, existem outras necessidades que a gente precisa suprir antes de pensar em competição, antes de pensar em treino. Então, assim, se você
ficou dessa forma, se você se sentiu desmotivado, não se culpe. Você não é menos do que ninguém porque de repente você venceu ou perdeu de uma batata frita numa competição, dessas competições que fazem por aí, tá? Você não é menos por causa disso. Nós estamos vivendo num momento difícil. E tá difícil para todo mundo, tá? Tá difícil para todo mundo. Tá tudo bem se por um acaso você não ganhou da batata frita ou de despertador um dia ou outro. Aqui eu explico cientificamente o porquê disso. Porque as nossas necessidades básicas não estavam sendo supridas. Não é que eu falo para você aquilo que você quer ouvir. Não faz parte de mim isso. Eu falo sim o que você precisa ouvir, só que eu me baseio em ciência. Eu não fico falando, repetindo o que os outros falam. Essa é a grande diferença. Eu falo para você aqui com responsabilidade, porque eu sei que tem muitas crianças e muitos adolescentes que me seguem aqui no Atleta Campeão, e o mínimo que eu tenho que ter é responsabilidade quando eu passo um conteúdo como esse. Existem dois tipos de motivação. Rapidamente aqui. A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Então, a gente está olhando para a motivação na direção errada. Quando a gente vai encontrar motivação, a gente precisa encontrar motivação de dentro para fora. A gente precisa entender o nosso porquê. Por que eu estou fazendo isso? E eu criei uma palestra para isso logo no início da pandemia. E eu comecei a dar palestra para várias e várias equipes. E você só vai encontrar, de fato, essa motivação quando você olhar para a sua história. E quando você valorizar a sua história. Como, Maíra? Lembrando de tudo que você passou para chegar até aqui. Para dar esses primeiros passos, eu teria que dar o passo mais difícil de todos, que é o passo de fé. Toda vez que surgir um obstáculo, você sempre vai ter duas opções. Enfrentar ou ignorar. Vocês já decoraram isso? Enfrentar significa apertar o botão vermelho e ignorar significa ficar no mesmo lugar. Para ter resultados diferentes, eu precisava fazer algo diferente. Não fazer nada ou continuar fazendo a mesma coisa não me traria nenhum resultado diferente. Eu decidi apertar o botão do enfrentar. O botão que só aperta quem tem coragem, quem sabe o que quer, quem quer sair do lugar, quem quer chegar no topo. E antes de continuar essa história, eu quero saber se você topa apertar o botão vermelho. Se você me permite, eu quero guiar você nessa jornada. Nessa jornada da motivação, de motivo para ação, de dentro para fora, de valorizar quem você é como atleta, de valorizar a sua história. E história, gente, a nossa história, o que a gente viveu para chegar até aqui, todos os nossos tropeços, aquela vez que você teve que vender água no semáforo para poder competir, aquela vez que você teve que pedir dinheiro emprestado para o seu tio, aquela vez que você teve que superar aquela lesão, faltando 2, 3 semanas para o campeonato, você não pode deixar essa história morrer. Eu não posso deixar que você faça isso. Se você topa apertar esse botão vermelho, então continua comigo. A partir do momento que você começa a subir a montanha, ela começa a ficar mais íngreme e mais difícil. O topo aqui da nossa montanha, o nosso objetivo aqui hoje é que você volte a ter um foco e volte a ter uma motivação de dentro para fora de uma vez por todas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo lá em 2004. Quando eu aceitei, quando eu comecei a ter foco, quando eu comecei a ter motivação, quando eu consegui firmar o meu patrocínio, quando eu entendi que eu era a única responsável pelas minhas coisas, pelos meus resultados, eu não sabia, mas tinha muita coisa interna que eu precisava resolver. Se antes as coisas para mim não pesavam tanto, parecia que agora era diferente. Parecia que agora eu tinha uma expectativa muito maior. Parecia que agora sim eu tinha que mostrar resultado para os meus patrocinadores. Parecia que agora sim eu me sentia completamente insegura. Eu tinha um grande obstáculo pela frente. E toda vez que surgir um obstáculo, você vai ter sempre duas opções: enfrentar ou ignorar. Enfrentar significa apertar o botão vermelho. Ignorar significa ficar no mesmo lugar. Para ter resultados diferentes, eu precisava fazer algo diferente. Não fazer nada ou continuar fazendo a mesma coisa não me traria nenhum resultado diferente. E aí eu percebi que eu não precisava só recuperar a minha forma física, eu precisava administrar
as minhas vozes internas. Essas vozes que diziam que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que as minhas adversárias estavam mais fortes, que aquele tempo que eu fiquei parada, elas continuaram treinando. Eu precisei, mais uma vez, ter coragem para apertar esse botão vermelho. E é o botão que só aperta quem tem coragem, quem sabe o que quer, quem quer chegar no topo, quem quer algo a mais com o esporte. Não é todo mundo que aperta esse botão. Antes de continuar essa história, eu quero saber se você aperta mais uma vez esse botão. Se você topa, você continua aqui comigo e eu vou revelar para você o próximo passo. E apertar o botão vermelho agora, você ter consistência para atingir o topo dessa montanha. É você, mais uma vez, sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de segurança e, de fato, fazer algo diferente. Se você topa, mais uma vez, apertar esse botão vermelho, então seguimos juntos. Seguimos juntos nessa caminhada aí. O próximo passo agora é ter consistência. Por quê? Porque você vai começar, mas todas as forças vão querer te puxar para baixo. Eu não sei exatamente, né, o momento que você está vivendo hoje, mas as coisas antes para mim elas não pesavam tanto. Depois do que aconteceu, depois desse momento de lesão e quase perder patrocínio e sofrer tudo que eu sofri, né, nesse período, eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito assustada e fiquei, de repente, muito insegura. Parecia que eu não era mais aquela atleta de antes. Parecia que eu não era mais a Maíra de antes, confiante, segura. E aí eu cheguei na primeira competição e não foi nada daquilo que eu esperava. E a minha segunda competição também não foi nada daquilo que eu esperava. E naquele momento que eu estava completamente sem confiança, né, retomando ainda a minha coragem de fazer as coisas e tudo mais, naquele momento eu falei, não é possível. Por que quando eu vou numa competição, eu lembro que eu fui para um campeonato pan-americano, eu ainda consegui a convocação, eu fui para um campeonato pan-americano naquele ano, e eu fiquei bem longe, assim, eu não fiquei nem entre as 5 melhores, eu fiquei lá para baixo. E aí você imagina, para um atleta que estava favorito a ganhar um campeonato mundial, no ano seguinte, não conseguir ficar nem entre os 5 melhores no Pan-Americano, o ego aqui, né? E assim, eu tinha 17 anos. No caso, 18 já. 18. Eu tinha mudado de categoria. Mas eu tive consistência. E eu fui buscar trabalhar a minha mente. Por que chegava na hora da competição e eu não fazia as coisas que eu precisava fazer? Por que eu não conseguia manter a consistência nos treinos, treinando bem? Por que muitas vezes eu queria desistir e voltar lá para baixo da montanha de novo? Por que eu não conseguia lidar mais com a pressão de uma competição? E todas essas respostas eu tive que buscar sozinha. Porque na minha época não tinha um atleta campeão. E eu não sabia como trabalhar isso. E aí eu fui buscar nos livros. E é muito impressionante, porque já desde aquela época, eu comecei a buscar informações para fortalecer a minha confiança, para fortalecer o meu lado mental. Atleta, entenda uma coisa. No dia a dia de treino, é 90% físico, 10% mente. Mas na hora da competição, é 90% mental e 10% físico. E 10% físico. Se você se deu conta disso, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de retorno aos treinos e às competições, como que você está se vendo, né? Como que você se vê? Eu quero falar com vocês sério agora. Eu precisava ter consistência. Eu precisava ter foco. Eu precisava ter motivação. Eu precisava ter confiança para conseguir dar a volta por cima. E a sua sorte é que é exatamente isso que eu ensino na Academia do Atleta Campeão. Tá? Eu quero falar com vocês sobre isso. E, como eu falei para vocês, eu precisei resgatar minha confiança, eu precisei resgatar minha autoestima. E eu perdi. Naquele ano que eu retornei, eu perdi todas as competições. Perdi, não era perdi, ficou insegura. Não, eu que era a grande favorita, eu ficava lá para último lugar. E eu precisei lutar contra os meus medos. Lutar contra quem, caramba, eu tô perdendo. Eu fui perdendo um campeonato atrás do outro. Até que chegou o campeonato mundial.
Só que a diferença é que do último campeonato até o campeonato mundial, que eu consegui a minha classificação por pontos, né? Eu comecei a trabalhar a minha parte mental, nos livros, tal, não tinha muito para onde correr. E ali, eu comecei a fazer diversas técnicas que hoje, inclusive, eu ensino na Academia do Atleta Campeão, claro, de uma forma muito mais sofisticada, né? E ali comecei a trabalhar a minha mente. Quando eu cheguei na minha primeira competição, após todo esse período de dificuldade, quando eu cheguei no Mundial, eu estava feliz, eu estava confiante, e eu sabia que esse era o resultado do meu treinamento mental. Porque fisicamente, a minha técnica tinha dado o sangue para me fazer chegar bem na competição, tecnicamente, fisicamente. E ali, quando eu passei a trabalhar a minha parte mental, mesmo que sozinha, fazendo as minhas próprias visualizações, eu fazia um trabalho com as imagens que eu mesma inventava, por intuição mesmo, foi quando eu comecei realmente a treinar bem. E aí eu comecei lá a acertar meus saltos triplos e comecei a passar a coreografia sem me culpar, sem me cobrar tanto, me divertindo, de verdade, sabe, na competição, nos treinos. Eu estava me divertindo, fato. E eu cheguei nesse campeonato mundial, não só bem fisicamente, mas pela primeira vez naquele ano, bem mentalmente. E ali eu fiquei entre as 5 melhores do mundo. Aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que eu aplico com os meus atletas nos meus atendimentos individuais. Vocês estão comigo aqui ainda? A gente já está finalizando, tá? Tudo que eu aplico aqui, tudo que eu aplico na academia, eu aplico nos meus atendimentos individuais. Esse daqui é o Vitor Honório, ele foi campeão europeu em 2019. Antes dessa competição, tá aqui eu e Vitor num atendimento, e o Vitor me procurou porque ele precisava justamente ter um planejamento e disciplina, principalmente para seguir a dieta. Em 4, 5 sessões, o Vitor não precisava mais de mim. Trabalhamos no seu planejamento, trabalhamos na disciplina dele e ele se tornou aí campeão europeu. Muito bem. Seguindo, aqui é o Renato Canioia, jogador profissional de pôquer. Ele me procurou também porque ele queria despertar o coração de campeão, a intuição, a criatividade. Ele é o número 4 do ranking no Brasil, foi, né, em 2018. E aqui, gente, aqui no Zoom, a gente trabalhando a ferramenta do MEC, que vocês tanto conhecem, o Renato, jogador de pôquer. Aqui está a Gesari Matuda. Gesari foi tricampeã mundial e ela me procurou para aumentar o desafio, a motivação, porque depois que você já chega no topo várias e várias vezes, é muito difícil você se manter motivado. Então, tá aí, Gesari. Somos vizinhas também lá na Flórida, uma grande atleta de jiu-jitsu. As ferramentas que eu aplico na academia, que eu aplico nos meus atendimentos individuais, é justamente esse resultado aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui também está a Sofia Escolano, que é uma ginasta de 14 anos, cotada para a seleção brasileira, e ela me procurou porque ela se cobrava demais. Então, trabalhamos também nessas questões e a Sofia começou a entender o porquê que ela se cobrava tanto e como que ela trabalha isso de agora em diante. Eu vou apresentar para vocês a Academia do Atleta Campeão, tá? Maíra, o que tem na Academia do Atleta Campeão? Bom, aqui são algumas das ferramentas, dos conteúdos que a gente tem disponível lá na Academia do Atleta Campeão. Então, a gente vai trabalhar o monitoramento de desempenho, o autoconhecimento, pré-competição, flow, motivação, disciplina, autoconfiança, metas e objetivos, ansiedade, nervosismo. E, claro, não tive como colocar tudo aqui, então coloquei os principais, tá? A gente tem mais de 120 conteúdos na Academia do Atleta Campeão. Então, assim, se você quer aprender sobre isso, se você quer realmente mergulhar nesse mundo e desenvolver a sua inteligência emocional, a Academia do Atleta Campeão é a melhor opção para você. E aqui são as nossas mentorias. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês são alguns dos temas das mentorias que trabalhamos terças-feiras também. A gente se encontra aqui com os atletas do bando e eu passo um conteúdo e eles falam comigo. É o momento de você poder interagir. O Bruno Amorim, também, que é o nosso treinador, ele dá as mentorias express de terça-feira para os atletas tirarem dúvidas e tal. Então, você não se sente sozinho aqui, tá?
Então, alguns dos temas que a gente trabalha. O impacto do ambiente familiar no desempenho do atleta. Por que família? Porque a gente quer trazer o pai e a mãe aqui, a gente fala que os pais são parte do time. Então, a gente quer, sim, vocês, pais, trabalhando juntos, tá? Então, a gente vai trabalhar motivação, a gente vai trabalhar confiança, tudo isso nessas mentorias, tá? Seguinte, tem uma pergunta para vocês. Quanto que valeria para você se esse treinamento, se isso que eu mostrei aqui para vocês, te ajudasse a conquistar mais autoconfiança? Quanto valeria para você chegar na competição, chegar na próxima competição e estar exatamente como você quer estar, fisicamente e mentalmente? Quanto que vale isso para você? 10 mil reais? 5 mil reais? Sei lá, 2 mil reais? Quanto que vale isso para você? Talvez pode valer o seu sonho. Essa autoconfiança pode valer o seu sonho. Mas eu vou te falar o seguinte, não custa 10 mil reais, nem 5, nem 2, nem a metade disso, tá? A gente está abrindo novas vagas para você entrar para a Academia do Atleta Campeão. Então, Maíra, quanto custa para entrar na Academia do Atleta Campeão? Por mês custa R$ 39,00. Você pode assinar, entrar para a Academia do Atleta Campeão, passar ali 15 dias e falar, não gostei, não é o que eu quero, cancelar. A gente devolve toda essa fortuna para você de volta e tá tudo bem, continuamos amigos, tá? Você pode assinar o plano mensal por R$ 39,00 ou você pode assinar o plano anual, que você paga parcelado por R$ 33,81. E o que você vai levar nos dois planos? Vamos lá. Você vai levar acesso ilimitado a mais dos 120 conteúdos que a gente tem lá disponíveis na plataforma. Tem conteúdo novo toda semana. Tem mentoria semanal com a Maíra e com o Bruno e com os treinadores todos também. Tem a comunidade secreta de atletas do Telegram, o pessoal do bando, o pessoal querido do bando que está aí. Para quem assinar o plano anual, vai levar o curso Patrocínio em 5 semanas. Esse curso, ele já foi feito por centenas de atletas conseguiram patrocínio com ele, e você assinando o plano anual, você ganha de presente, de bônus, o curso Patrocínio em 5 semanas. Por que eu faço isso? Porque é a minha forma de honrar o seu comprometimento comigo. Não tem muitas vagas, tá? Então, assim, a gente preza muito pelo nosso bando e a gente vem acompanhando o nosso bando desde o começo dessa quarentena. Fechamos as vagas da academia e focamos nos nossos atletas. Foi isso que fizemos, né? Muitos até falaram assim, nossa, Maíra, você sumiu do Instagram, você não está fazendo mais tantas lives, você não está fazendo... O meu foco está nas pessoas que estão aqui dentro. Então, assim, por quê? Porque eu quero que eles tenham muito resultado. Muito resultado. Então, eu escolhi ficar mais com o pessoal do bando, mais com os nossos treinadores, do que ficar falando em lives e tudo mais. Não que eu ache isso errado, não é eu faço isso também, mas a gente precisa saber priorizar, né? Isso é foco, gente. Isso é foco. Os meus focos estão alinhados com as minhas metas, com os meus objetivos. E a minha prioridade hoje é trabalhar com o pessoal do bando, com os nossos treinadores. Tá? Então, tudo que você vai levar aqui assinando o plano mensal e o plano anual. Então, acesso ilimitado aos nossos conteúdos, tem novos conteúdos toda semana, mentoria semanal comigo, com o Bruno, com os nossos treinadores. Isso dá dá um pouco mais de R$1 por dia. É um pouco mais de R$1 por dia. Se você sentiu que a Academia do Atleta Campeão é para você, você será muito bem-vindo no nosso bando, tá bom? Lembrando só o seguinte, se você assinar, não tem pegadinha nenhuma, você pode assinar por um mês, se você não gostar, você pode cancelar. A gente devolve o seu dinheiro. Você clica nesse link, lá vai ter todas as informações sobre a academia, você escolhe qual plano você quer assinar, se é o plano anual ou se é o plano mensal, e aí você, a partir do momento que você faz o investimento, você já recebe
todo esse conteúdo por e-mail. Você vai receber um login e senha no seu e-mail, você vai clicar lá, você vai acessar, você vai preencher as informações e pronto, tá? É isso que você vai fazer. Você já recebe acesso imediato a tudo, tá bom? Então, valeu, gente. Beijos. Beijo. Boa noite. Quem é a sua inspiração hoje? Aí o Lucas trouxe até aqui para mim, ó. Esse daqui é o meu troféu de melhor atleta de patinação artística do Brasil. Eu recebi esse troféu 2 vezes pelo Comitê Olímpico do Brasil, como melhor patinadora. Meu Deus do céu, Lucas, não. Para, não. Ele está começando a pegar minhas medalhas, meu troféu, meus quadros que eu tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu sou um pouco tímida com relação a isso. Ai, meu Deus, pronto. Tá aqui, ó, gente. Eu era loira nessa época, tá? Obrigada.